Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Shalom de Deus para nós nessa noite. Boa noite. Você vai se achegando aí, todos vocês que estão esperando esse momento, para que Juntos cultuar, né? a sua casa seja edificada, a sua casa seja visitada. Vai entrando aí, dando seu joinha, seu oi, vai nos ajudando a levar essa palavra, essa mensagem, aquele que pode todas as coisas. Quero cumprimentar todos aqueles que estão entrando aí. A Andresa, boa noite, Andresa, boa noite, meus filhos. Paz de Cristo. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Márcia. Boa noite, Márcia Pinheiro. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe sua casa, sua família, seus netos, seu trabalho. Que o Senhor abençoe vocês, visite vocês poderosamente nessa noite. Em nome de Jesus, fique conosco. Que a palavra do Senhor que vai ser ministrada nessa noite possa encontrar o coração de cada um de nós e nos pegar por dentro, transformar de dentro para fora as nossas vidas. Vai convidando, né? Quero deixar meu abraço também para Amanda Pinheiro, toda a sua casa, sua família, a Gabriela. Quero deixar meu abraço, meu beijo para a Gabriela também, que tem deixado o seu joinha, que tem ouvido, assistido, que você possa convidar mais pessoas nessa noite. É sábado, mais um dia que nós estamos aqui de pé, porque assim aprove o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus nos surpreende a cada momento. Está também terminando agora, nesse período das 8 horas, o 24 horas de oração, que está sendo feito durante todo o período, desde ontem, né? Começou, e agora às 8 vai estar sendo encerrado. Nossos irmãos, nossa unidade de pastor de Franca, nossos irmãos pastores que estão ali orando, cada um fazendo os seus horários, né? Nós já fizemos na madrugada 2 horas de intercessão, de oração a favor desta nação, a favor desse país, a favor da nossa pátria amada, a favor de todos os nossos irmãos, de todos os cristãos que há sobre a face da terra, todos aqueles que têm confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que têm crido que a única forma de chegar ao Pai é através de Jesus Cristo. E agora, como nós fomos convidados, chamados por Deus a esse tempo, né, de nós estarmos aqui meditando na sua palavra. Boa noite, Liáurea. Deus te abençoe, sua casa, sua família. Fique conosco, continue conosco. Eu creio que Deus preparou esse momento. Jaqueline, boa noite, Jaqueline. Um abraço, Deus te abençoe, sua casa, sua família. O Alain, Deus te abençoe, querido. Fique conosco até o fim. Maria Pinheiro, boa noite, Deus abençoe sua família, sua casa. Fabrício, que o Senhor possa alcançar vocês, que vocês possam sentir a presença do Espírito Santo, assim como nós estamos aqui nesse mover, nessa plenitude, nessa presença tão maravilhosa, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, a presença dele é real, a presença dele é maravilhosa, a presença dele está conosco, e nós podemos sentir o ambiente da glória de Deus, porque nós estamos falando no nome dele, para ele são todas as coisas. E nós queremos agradecer todos vocês que têm tirado esse tempinho para nos ouvir, sem se cansar de nós. Nós não somos profissionais, nós não sabemos lidar com as ferramentas da tecnologia, mas na nossa pequenez, no pouco que nós temos, as ferramentas que nós temos, nós entregamos na mão de Deus para sermos um canal, para sermos usados para a glória dele. Boa noite, Zé João. Boa noite, Ruth. Um grande abraço para vocês. Paula, Lourdes, Almeida, Odete. Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe a Sandra ali, o Wesley, toda a família, a Joana, nossa amada Joana, a Paula, o Gleison, Luiz Felipe também, sua casa.
todos aqueles que têm nos acompanhado durante toda a semana. Fique conosco, seja visitado pelo Senhor, seja visitado por essa presença maravilhosa, que vocês sejam tocados. Permita que o Espírito Santo possa tocar na sua vida nesta noite, segundo a sua vontade, segundo a porção de Deus. E eu quero convidar para nós começarmos, essa noite, você abrindo nesse salmo, o Salmo 139. Quero que você me acompanhe esse salmo. Esse Salmo 139 é maravilhoso, é tremendo, porque Deus, o nosso Deus, Ele é onisciente, o nosso Deus, Ele é onipotente, e o nosso Deus, Ele age de uma forma maravilhosa, da maneira que Ele quer. E o Salmo 139 começa nos falando dessa forma: sonda-nos, Senhor, e nos conheces. Sabes quando nos assentamos e quando nós nos levantamos. De longe penetras os nossos pensamentos. Esquadrinhas o nosso andar e o nosso deitar. Conhece todos os nossos caminhos. Ainda, Senhor, a palavra não nos chegou à língua, e Tu, ó Senhor, já conheces toda. Tu nos cercas, Senhor, por trás e por diante, e sobre nós põe as Tuas mãos. Tal conhecimento, meu Deus, é tão maravilhoso para nós, é mais alto, é mais sobremodo elevado, não conseguimos atingir. Ó Senhor, para onde podemos nos ausentar do Teu Espírito Santo? Para onde, Senhor, poderemos fugir da Tua face? Se subirmos aos céus, lá o Senhor está. Se fazemos a nossa cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Se tomamos as asas da alvorada e nos detemos nos confins dos mares, ainda lá nos haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra nos susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Pois Tu formastes o nosso interior. Tu nos teceste no seio de nossa mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso nos formaste. As Tuas obras são admiráveis, a nossa alma o sabe muito bem. Os nossos ossos não te foram encobertos, quando no oculto fomos formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos nos viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para nós, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande, Senhor, a soma deles. Se nós os contássemos, excederia os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Glória a Deus. Deus seja louvado. Se nós pudéssemos contar a grandeza do Senhor, proclamar a grandeza dEle, seria como contar o grão de areia. Nós ia contar e jamais se esgotaria. Jamais esgotaria a grandeza, o esplendor, a beleza, a formosura, a grandiosidade do Deus soberano. Deus soberano, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Aquele que está no controle, aquele que está no comando, aquele que tem a nossa vida na palma das suas mãos, aquele que nos formou, aquele que nos teceu no interior de nossa mãe e que fez menção do nosso nome antes da fundação do mundo, aquele que conhece todas as coisas, conhece o teu pensar, conhece o teu falar, conhece o teu agir, conhece o seu levantar e o seu deitar. Quão grandioso é! Quão maravilhoso saber que nós temos um Deus, nós temos um Pai celestial, nós temos um Senhor, aquele que cuida de nós a todo instante, a todo momento. E esse Deus não desampara os seus.
Esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, Ele está no controle de toda a terra. Ele está no controle de todo o céu, Ele está no controle de todo o mar, Ele está no controle, Ele é soberano e a sua palavra se cumpre. A sua palavra, ela é soberana. Que você possa descansar nesta noite, que você possa crer nesta noite de todo o seu coração. Que você possa abraçar essa graça que foi proposta para mim e para você. Todos os dias nós temos o favor de Deus. Todos os dias nós temos essa graça maravilhosa estendida para nós, que nós podemos tocar nela. Essa graça é palpável, porque nós olhamos para nós, vemos a nossa vida e vemos quanto o Senhor tem nos sustentado, quanto o Senhor tem sido bom para nós. Quanto Ele tem cuidado da nossa família, da nossa parentela, dos nossos irmãos, de toda a terra. Quanto o Senhor tem cuidado de cada pequenino seu. Quanto o Senhor tem cuidado daqueles que estão nas ruas, aqueles que estão desamparados, sem um teto para morar, aqueles que estão na Cracolândia, aqueles que estão nos prostíbulos, aqueles que estão totalmente embrutecidos nos seus corações e são muitas vezes conhecedores da palavra, mas por um motivo ou outro, uma causa ou outra, uma dor profunda, uma decepção, um desapontamento, uma desilusão, algo que foi maior para eles, que onde a sua alma não conseguiu suprir, não conseguiu se libertar, não conseguiu sair da prisão, das cadeias emocionais interior. Estão presos, estão nesses lugares, desistiram de lutar, de perseverar, de insistir. Mas Deus os chamou, Deus vela por eles, Deus olha por eles, Deus os chamou para vencer. Mas nós temos que fazer a escolha. Nós precisamos tomar decisão e posição. E quando nós fazemos isso, essa graça poderosa, maravilhosa, ela está disponível para todos. Sei que é muito difícil trazer alguém desse lugar, desse abismo tão profundo, dessa prisão tão profunda, para novamente, para a realidade, para a vida, para o convívio. Ora lá baixure canta lá macheias. Ora lá baixure canta las. Para nós que somos limitados, para nós que temos a nossa limitação, nós muitas vezes achamos que é impossível. Mas o nosso Deus, Ele é Deus do impossível. Ele não tem limite. Ele faz da maneira que lhe apraz. Ele age, Ele opera da maneira que lhe apraz. E quem é nós para contender com esse Deus? Quem é nós para achar que Ele não está vendo e não está agindo? Por isso, meu convite para mim e para você nesta noite, meus queridos, minhas amadas, minhas irmãs de fé, de oração, minhas irmãs que têm bravamente lutado, meus irmãos que estão ali agora, nesse momento, com a sua família, com seus filhos na mesa, nos ouvindo, que está recebendo dessa presença, que os anjos do Senhor possam tomar e invadir a sua casa, anjos de provisão, anjos de livramento, anjos de cura. Que o poder do Espírito Santo possa se manifestar em cada coração. E que você seja quebrantado, que você seja contristado. E que você possa se prantear diante de Deus. E que você possa obter a graça, o favor do Senhor nessa hora. Sobre a sua vida, sobre o seu lar. Tenha fé, a fé de Deus. A fé é um dom. Receba o dom da fé, receba força, receba graça e virtude. Medite nesse salmo, Salmo 139, que te fala desse esplendor, dessa magnitude, dessa formosura, desse Deus onisciente, onipotente, onipresente. Continue conosco. No final, eu já tenho os nomes aqui daqueles que passaram, né, os pedidos para nós. Você que está aí, vai falando o seu nome, a sua necessidade,
que nós já estamos aqui colocando e nós vamos estar na madrugada apresentando diante de Deus, como vamos apresentar no final dessa live, todos os seus nomes, a sua necessidade, e Deus que ouve e que nos atende, que nos concede o seu favor, Ele está aí, Ele está aqui comigo, e Ele vai nos conceder a sua graça, o seu favor nessa noite. Agora fique com a palavra, continue com a palavra e receba no teu espírito, no teu coração, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e paz, shalom de Deus sobre a sua vida. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre você, sobre a sua casa, sobre as nossas vidas. Amém. Queridos, eu quero partilhar algo nessa noite. E o título dessa mensagem é Covid-19, né? Não poderia ser diferente, é o problema que nós estamos enfrentando, que está nos assolando, assola todas as nações da terra. Mas eu quero trazer aqui alguns ensinos para nós vencermos essa pandemia. Nós, cristãos, nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor, que cremos que Deus continua no controle de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle e que Ele está cuidando de nós. Então eu queria partilhar nessa noite essa palavra. Então eu quero, antes da gente ler o texto, a palavra, eu quero te falar que a Bíblia, ela já anunciava que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Há 50, 60 anos atrás, e se alguém comentasse, né, que hoje a gente estaria com a internet, estaríamos entrando aí na sua casa, você estaria nos vendo, a gente estaria fazendo um culto, né? E cada um pode fazer da sua casa, você pode mandar, você pode falar com quem você quiser, com uma velocidade instantânea. Parecia loucura, mas hoje é uma realidade. Mas o que acontece? Essa ciência que multiplicou, ela é um canal aberto e ela traz notícias boas e ruins. Eu quero, baseado na palavra que nós vamos ler daqui a pouco e nos conselhos de ensinamentos para vencer essa pandemia sem pavor, sem terrorismo, te falar de 3 grupos e o que está acontecendo hoje no nosso meio. O primeiro grupo, as pessoas que não entendem nada, que a grande maioria não entende do ponto de vista da medicina, não entende da política, não entende nada. E nesse grupo, que é a grande parte, tem aqueles que trazem notícias boas e tem aqueles que trazem notícias ruins e bombardeiam as redes sociais. E a gente fica confuso. E ainda tem aqueles que fazem fake news para confundir mais ainda. Mas há também o segundo grupo, que é o grupo dos especialistas, médicos renomados, que põem o seu rosto num vídeo gravado e coloca o seu título, o seu nome, e alguns trazem uma notícia que a coisa não passa de uma simples gripe, um resfriado, e de repente vem um outro especialista renomado que traz uma notícia dizendo que a coisa tem uma proporção gigantesca e que tem que continuar a quarentena. Então, são notícias boas e ruins, de especialistas que nos confundem ainda mais. Na política, a mesma coisa, nossos governantes, aqueles que têm autoridade para estabelecer decretos, para fechar fronteira, para construir hospitais, para mandar fechar o comércio, para liberar, eles também têm aqueles que vêm com tanta propriedade e que diz que pelas informações, por aquilo que receberam, estão tomando essas atitudes drásticas por um lado, e vem outros que dizem que não precisa ser assim, que precisa ter um equilíbrio. Então são tantas informações e nós não sabemos. E nós acabamos nós entrando muitas vezes nesses questionamentos e tomamos o partido A, o partido B, e fazemos comentários também, sem conhecimento, nos ofendemos uns aos outros. É verdade. Ofendemos às vezes até a nossa fé. Talvez julgamos que aquele que está com medo, aquele que está fechado, que está enclausurado, que está com excesso,
que ele não tem coragem, que ele perdeu a fé. E aquele que está assim, vê aquele muito afoito na fé, chama de louco, fala que é loucura, e nós ficamos nos alfinetando, nós ficamos disseminando algo ruim, e ajudamos a ninguém ter um diagnóstico correto, porque a única verdade, ela vem do céu, ela é o Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é a verdade. E pensando nessas coisas, eu orando, eu pedi para o Senhor que eu queria nas Escrituras uma palavra que nos trouxesse uma convicção de como nos posicionar no meio de tudo isso, nós cristãos. E o Senhor me deu um texto que eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 14. Nós vamos ler do 1 ao 12. Romanos capítulo 14, do 1 ao 12. Diz assim a palavra: abre o seu coração, ouça a voz de Deus. Ele diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem come, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém, irmãos? O tema que Paulo dá aqui é a tolerância. E às vezes a gente não tem muito entendimento dessa palavra, do que quer dizer tolerância. No dicionário ele diz o seguinte, que tolerar é aceitar, suportar, é disposição para admitir modos de pensar, de agir, de sentir diferente dos nossos. Tolerância é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar, aceitar. A tolerância é o ato de agir com descendência e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. Tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. Uma pessoa tolerante normalmente aceita opiniões ou comportamentos diferentes daqueles estabelecidos pelo seu meio social. É verdade. E o que nós temos presenciado nessa crise que nós estamos vivendo, nesse caos, nesse vendaval, é uma intolerância, aonde cada um escolhe o que seguir e todos os demais estão errados, e nós temos direito de fazer isso, cada um tem seu direito, é o que Paulo está dizendo. O que come não julga o que não come, e todos vão prestar conta para o Senhor. Cada um é individual com o Senhor. O que cai, o Senhor é quem está lá, o Senhor quem levanta. O que está de pé, o Senhor é quem sustenta. Deus é com todos. Amém. Então nós precisamos o quê? De tolerância. São dias de tolerância. Tem famílias que dentro da sua própria casa, num tempo de reclusão, num tempo de meditação, num tempo de transformação,
está havendo intolerância, às vezes, entre os moradores daquela casa por opiniões nas notícias. E que estão passando momentos, poderiam ser agradáveis, momentos desagradáveis por causa da intolerância. Respeite. Porque cada um tem a sua opinião. Os próprios entendidos, os médicos especialistas, eles aparecem na televisão, eles aparecem na internet e cada um dá uma opinião. Estudaram, têm plenas convicções do que estão falando, estão baseados naquilo que eles estudaram e olham lá no microscópio e acreditam e vêm e diz, olha, é leve, o outro vem e diz, não é leve. Então a nossa única certeza é no Senhor. E eu orando, eu falei, Senhor, coisas básicas, simples, para a gente viver essa tolerância, para a gente vencer essa pandemia. Que conselhos nós precisamos para esses dias? Porque talvez nós que estamos em reclusão, o vírus não nos alcance, o Covid-19. Mas talvez o efeito colateral dele, que é essa intolerância, essa briga, nós podemos perder amigos, nós podemos perder irmãos, nós podemos ser ferido por causa da intolerância, que é um efeito colateral dele. Nós precisamos de cuidado, nós precisamos nos vacinar contra essa intolerância, nós precisamos ser tolerantes. É disso que Paulo está falando. E baseado nessa palavra, eu quero te dar alguns conselhos. Eu não, Deus, o Espírito Santo, aquilo que Ele ministrou sobre a minha vida. Primeiro, não entre em pânico. Não fique com partidarismo de que isso, sabe, as notícias. Ouça pouco. Nós já fomos bombardeados demais. Mas nós precisamos da informação. Mas toda hora subiu o número de mortos, subiu o número mas eles não falam os números que venceram. Nós não falamos da realidade. Isso nos assusta. Então não entre em pânico. Eu quero te dizer o seguinte, que a crise que estamos vivendo não é a primeira e não será a última. É um momento de calamidade, mas não é o fim do mundo. Vai passar. Mantenha a calma, mantenha a prudência. Então o primeiro conselho, não entre em pânico. Nós recebemos nesses dias aqui, nos cultos online, palavras, Deus é nosso esconderijo, palavras de fé, de esperança, de trazer à memória o que pode nos dar esperança, para que o pânico não entre. Mas se nós formos intolerantes, o pânico pode chegar. Então, não entre em pânico. Segundo conselho, não saia de casa. O momento exige que nós não deixemos as nossas casas. Nós precisamos obedecer, né? O Ministério da Saúde, as autoridades que têm as informações lá e que são autoridades constituídas. É verdade. Eu creio que a obediência ela nos coloca uma proteção. Para aqueles que eles estão dizendo que não é para trabalhar, a nossa proteção está dentro de casa. E se nós obedecermos. Mas para aqueles que são essenciais, que eles dizem, olha, esses são necessários trabalhar, que é uma função básica da sociedade que não dá para ficar sem, quando eles obedecem e estão lá, eles também recebem uma proteção, porque estão debaixo de uma ordem, de uma obediência. Entendamos isso. Outra coisa que nós precisamos, enquanto dentro de casa, nós precisamos reaprender a interagir com a nossa família de uma forma criativa, porque é o nosso bem mais precioso na terra. Aproveitar esse tempo. Sabe, muitos de nós, a nossa casa era apenas um endereço. Nós estamos reaprendendo. O marido está aprendendo a ser presente em casa, a esposa, às vezes trabalhava fora. Estamos aprendendo a sentar na mesa, fazer as refeições juntos. Precisamos aprender a ler a palavra juntos como família. Sim, importante. Precisamos aprender junto a orar como família. Precisamos trazer a oração antes das refeições. Precisamos desenvolver um coração de gratidão.
Precisamos aumentar nossa fé. Precisamos ter uma linguagem profética. Precisamos orar sobre a vida dos nossos filhos. Precisamos ter o hábito da leitura da palavra. Tem muitos bons filmes cristãos, evangélicos para ser assistido, que edifica. Senta com os filhos, rebenta uma pipoca, interage. Em determinado momento para o filme, pergunta para ele o que ele aprendeu, o que aquilo está ensinando. Vamos aproveitar, porque não podemos sair. Há uma ordem, e a bênção está nessa obediência. Não seja rebelde, não sejamos rebeldes. Terceiro, não podemos entrar nesses embates políticos, ideológicos ou de opiniões. Essas briguinhas entre esquerda e direita precisa acabar. A circunstância a qual estamos submetidos exige união. União na nossa casa, união da sociedade, união da nação, porque é na união que Deus ordena a bênção. Nós estamos no mesmo barco. Aquele que não come, não julga o que come não julga o que não come. São simplesmente opiniões, baseadas na informação e na crença de cada um. E nós vamos entender que nós temos muito mais crença que nos une do que nos separam. Porque somos todos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, com a mesma dignidade. Devemos focar no bem do próximo acima de qualquer coisa. Jesus falou, olha, resumiu tudo em 2 mandamentos, para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Você quer respeito? Você quer que ele te tolere a sua opinião, o seu ponto de vista, aquilo que você defende? Ame ele, tolere, ele tem direito, é o ponto de vista dele, é a opinião dele, mas nem por isso nós vamos brigar, e nem por isso nós não estamos juntos, nem por isso não somos irmãos, nem por isso queremos a mesma coisa. Quarto, nesse tempo, dentro de casa, nesse tempo dessa pandemia, do Covid-19, não deixe a generosidade. Não pense só em você. Embora o momento seja de reclusão, ele também nos compele a solidariedade aos mais afetados por essa pandemia. Pessoas de maior idade precisam de nosso tempo, dos nossos esforços e às vezes dos nossos recursos. Doe alimentos, itens de higiene e outros recursos para quem não tem. Coloque-se à disposição das pessoas ao seu redor e tome como sua a causa dos que no momento não podem se defender contra o vírus. Presentei aos nossos irmãos, aqueles que, debaixo de uma ordem do Estado, eles estão nos serviços essenciais, fazendo por todos nós que estamos também pagando o preço do confinamento, na quarentena. Vamos presenteá-los com a nossa oração, com a nossa intercessão, para que Jesus cubra eles com o sangue de Cristo, para que o vírus não possa tocá-los, para que quando eles voltar para casa, eles possam vir sem medo, sem temor de contaminar os seus amados. É nossa função que estamos na base, nós estamos aqui com tempo de oração, enquanto eles estão com a espada na mão lá, quando eles estão com a mão no arado. Não deixe a generosidade, não deixe. A igreja como congregação não morreu, ela não fechou, ela continua. Nós estamos aqui cultuando a Deus. Você está aí desse lado me ouvindo, você não está assistindo uma pregação, você está cultuando a Deus, porque é a palavra dele. Ele está te dando uma instrução. E a igreja, assim que a instrução vier para reabrir o templo, a congregação, nós vamos voltar cheios de alegria, porque estamos com saudade disso. Porque é a embaixada do Senhor na terra, é o corpo de Cristo que se reúne ali. Então a generosidade, você continua comendo, bebendo, recebendo. Seja generoso com a obra. Você é responsável pela igreja que você é membro. De mantê-la. A despesa dela continua. Seja generoso. Quinto, nesse tempo de reclusão, não fique sem dialogar. Né? Nós aprendemos a viver em multidões, mas principalmente nesse tempo eletrônico,
cada um com seu aparelho na mão. Nós fazemos reunião, nós sentamos num restaurante, todo mundo em silêncio, cada um com seu aparelho. Estamos reaprendendo em casa. Precisamos dessa comunicação. E agora, mas você está dentro de casa agora é a hora de você usar esse equipamento para conectar com os filhos, com os netos, com os avós, com os irmãos da igreja. Telefona, manda uma live, manda um WhatsApp. Não se isole. Diga para ele que você está com saudade. Diga para ele o que você está sentindo. Pede para ele orar por você. Liga para ele: meu irmão, quero orar por você. Pai, eu quero orar por você. Estou com saudade. Abra o seu coração. Não fique sem dialogar. Nós temos a ferramenta. E às vezes nós ficamos usando para tanta bobagem. Ficamos rodando lá para ver notícia ruim. Seja notícia boa. Leva uma palavra de esperança. Cumprimente alguém, dá um oi. Seja um semeador da boa notícia. Sexto, a nossa tendência nesse tempo de quarentena, próprio nome, né? Às vezes eu brinco que nós estamos hibernando, e o termo hibernação, ele nos faz lembrar do urso, né? Que entra para a caverna e durante todo o tempo da hibernação ele dorme. Então, parece que a quarentena é um tempo de ociosidade. Não. Tome cuidado com o mau uso do tempo. Aproveite esse tempo de confinamento. Leia bons livros. Estuda as escrituras. Ouça palestras. Divirta-se com a família. Leia a palavra. Ensinar os filhos, né? As lições. Ensina os filhos. Os professores das escolas parece que estão mandando matéria. Se não mandar, pega lá o que ele aprendeu já esse ano e cria alguma coisa. Conta uma história em cima. Seja criativo. Não fique ocioso no sofá, na geladeira o tempo todo. Seja criativo. Dá um basta para a ociosidade. Sétimo, e talvez um dos mais importantes, não esqueça o teu Deus. Lembra as palavras do salmista Davi no Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nesse momento, esse Deus é presente. Não se esqueça do teu Deus em momento nenhum. Ele está aí na sua casa, Ele está dentro do seu coração, Ele está no seu lar, Ele é um Deus presente. Não pare de cultuar a Deus, seja com a família, nas redes sociais, individualmente. Estabeleça a prática do pão nas refeições. Toda vez que sentamos na mesa, já ministrei sobre a mesa, e nós oramos pelos alimentos. Precisamos fazer isso, ser gratos a Deus. Nossos filhos precisam ouvir que eu trabalhei, eu me esforcei para colocar o mantimento dentro de casa, mas quem deu a chuva, quem regou a semente, quem fez ela produzir foi o céu, foi o Senhor. Nós precisamos ser gratos, porque Ele disse: se eu cerrar o céu, vai ter fome. E ali, nesse momento de gratidão, o pão da vida, o pão vivo, Ele está sentado naquela mesa. Amém. Glória a Deus. Ouvindo, aleluia, nos tocando e nos abençoando. Amém, Jesus. Não se esqueça do teu Deus. Renove seu fervor espiritual. Guarde o seu coração de cair no desespero. Faça com que esse tempo de medo seja inundado pela paz de Cristo. No Salmo 46, no verso 11, Davi diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Não tenha medo, não entre em desespero, esconda nesse lugar, Ele é o teu refúgio. Oitavo conselho: não tente adivinhar o futuro. Não sabemos direito o que nos espera. Pode ser que em poucos dias essa situação esteja controlada, pode ser que demore mais uma semana, mês, não sei. Cada hora nós temos notícias, inclusive de gente entendida, de profissionais da área, que cada um tem uma posição. E nós estamos tentando adivinhar o futuro. Deus sabe, Deus está no controle. Deus é o Senhor. Nós apenas podemos dizer assim: se o Senhor quiser. Amém.
Tiago diz, olha, não diga eu vou para tal cidade comprar, vender, negociar. Antes diga assim, se o Senhor quiser e permitir, isso vai acontecer. Amém. Então não tente adivinhar o futuro. Cada país tem o seu próprio modo de enfrentar as pandemias. Eu oro para que o Brasil leve a situação a sério e que nos livre disso o mais rápido possível. Por hora, o mais prudente é evitar falatório inútil, teoria de conspiração. Precisamos ser realistas? Sim. Precisamos da notícia? Sim. Mas a partir daí, entregamos para o Senhor. Não tente adivinhar o futuro. Não fique dando opinião. A gente reclama daquela opinião que a gente não gosta e depois a gente dá. Será que a minha vai ter alguém que não vai gostar? Fecha a boca. Nós estamos falando de algo que não conhecemos, que não entendemos. Vamos só inflamar o problema. 9, não abandone o seu chamado, a sua missão. Porque são nas crises como essa que nos ensinam, mais que qualquer sermão, que algo está errado na humanidade. É um momento desse. Um sino tocou, que tem algo errado na Terra. Olha o paralelo. Por causa de um homem infectado, milhares, possivelmente milhões, estão sendo infectados pelos vírus. E o que isso mostra? Lá no Éden, por causa de um homem, do primeiro Adão, que se infectou com o pecado, nós já nascemos no pecado original. É verdade. Então, esse vírus, essa pandemia, é um sinal. A campainha tocou, a luz vermelha apareceu. Leiamos os sinais. Nós precisamos o quê? Saber que nós estamos numa missão. E que essa cura, ela está nas mãos da igreja. Louvado seja o nome. Porque lá em Crônicas 7,14, o Senhor diz assim, se ele fechar os céus, vai ter fome, porque não vai ter mantimento. E depois no 14 diz, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, mudar seus caminhos, se arrepender dos seus pecados e clamar, eu olharei do céu e eu saro a terra. Então é nossa responsabilidade, essa é a minha, a sua missão. Amém. Nós estamos reclusos dentro de casa, mas a solução está conosco. Sim, meu Deus. Nós aqui daqui a pouco vamos sair para o deserto para cultuar o Senhor, esse era o propósito da Páscoa, lá em Êxodo 12. E depois daquela jornada, atravessar o mar, entrar na Canaã, na terra prometida. Essa situação ecoa, né, lá no Éden. Uma pandemia como essa também é uma oportunidade de proclamar o Evangelho que nos salva de um perigo muito maior que o coronavírus, que é o Covid-19, o de permanecer morto espiritualmente para sempre. Jesus veio para que aquele que o recebesse tivesse uma nova vida, um novo nascimento. Amém. Tivesse o seu nome escrito no livro da vida. Aquele que me aceitar, aquele que me confessar, eu o confessarei diante do Pai. Ele disse, eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Fora disso, não é nele. Então nós temos um chamado. Nós ouvimos isso, e aceitamos e temos essa missão. E hoje nós precisamos o quê? Anunciar essa boa notícia. Ela é para todos. Aleluia. 10º, encerrando. Não perca a esperança. Precisamos reafirmar em meio às turbulências que Deus não perdeu o controle da história. Graças a Deus. Olha que paralelo. Parece que para mim e para você e para toda a humanidade, Deus perdeu o controle. Que a nossa vida, a humanidade, é um imenso quebra-cabeça. Que de repente uma pandemia dessa que tira as coisas do lugar e nada mais se encaixa, que Deus perdeu o controle, que aquele quebra-cabeça jamais vai se completar. E a maioria das peças não faz sentido, não encaixa. Mas um dia, na eternidade, nós vamos ver tudo pronto. Nós vamos dizer, Senhor, como o Senhor é sábio. Amém.
como o Senhor tinha controle de tudo, Aleluia. como tudo estava debaixo da tua mão, do teu controle. O Senhor continua no controle absoluto de todas as coisas. Obrigada, Queridos, Deus está consertando o mundo. Obrigada, meu Deus. Ele já começou a consertar esse mundo, porque em Cristo já começou a consertar eu e você. Então, não perca a esperança. A pandemia, ouça, não é a última palavra. Ela não é a última palavra. Como nós temos feito aqui, eu quero ler na versão, a mensagem, na linguagem contemporânea, esse mesmo texto de Romanos 14. Olha que esclarecimento ela traz. Diz assim: recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam, mesmo quando parecer que eles são fortes nas opiniões, mas fracos na fé. Tratem-nos com gentileza. Por exemplo, uma pessoa viajada pode muito bem estar convencida de que pode comer de tudo o que há na mesa, enquanto o outro, com uma formação diferente, pode pensar que o certo é ser vegetariano. Mas, como ambos são convidados à mesa de Cristo, não seria desagradável se um começasse a criticar o que o outro comeu ou deixou de comer? Afinal, Deus convidou ambos para a sua mesa. O que você vai fazer? Cortá-los da lista de convidados? Ou interferir nesse amor de Deus que a todos recebe? Se há correções a serem feitas ou lições a serem aprendidas, Deus pode lidar com elas sem a sua ajuda. Digamos que alguém pense que determinados dias devem ser considerados sagrados, enquanto o outro pensa que todos os dias são iguais. Há boas razões para cada opinião. A verdade é que cada um é livre para seguir as convicções da consciência. O que importa em tudo isso é que se você guarda um dia sagrado, guarde por causa de Deus. Se você come carne, coma para a glória de Deus e agradeça a Ele pela picanha. Se você é vegetariano, coma vegetais para a glória de Deus e agradeça-lhe pelo brócolis. Nenhum de nós tem permissão para legislar nesses assuntos. É a Deus que vamos prestar contas de tudo e em tudo, na vida e na morte. A ninguém mais. Foi por isso que Jesus viveu e morreu, e depois viveu outra vez, para se tornar nosso Senhor sobre tudo, da vida à morte, e nos libertar das pequenas tiranias de cada um. Além do mais, o que você vai ganhar ao criticar um irmão? E quando você é tolerante com uma irmã? Preciso dizer que isso faz você parecer um tolo ou algo pior. Afinal, um dia todos nós iremos de joelhos para sermos julgados na presença de Deus. Sua crítica ou sua tolerância não vão melhorar sua situação nem um pouco. Leiam vocês mesmos o que a Escritura diz. Tão certo como eu vivo e respiro, Deus diz: todo joelho se dobrará na minha presença, toda língua dirá a pura verdade, que eu e somente eu sou Deus. Portanto, parem de se preocupar indevidamente com os outros. Vocês já têm bastante com o que se preocupar, cuidando da própria vida diante de Deus. Que esclarecimento! Que esclarecimento! Se você não entendeu na leitura original, lá na atualizada, na Almeida, aqui na contemporânea, o autor aqui, o pastor, ele colocou de uma maneira que a gente possa entender, não possa ter dúvida, não possa ter questionamento. Então, queridos, nós recebemos nessa noite uma palavra para sermos tolerantes. Recebemos conselhos para vencermos, e ensino para vencermos essa pandemia de uma maneira sábia, de uma maneira em família, que foi não entrar em pânico, não sair de casa, não entrar em embates políticos, não deixar generosidade, não ficar sem dialogar, não cair na ociosidade, não esquecer o teu Deus, não tentar adivinhar o futuro, não abandonar o chamado à missão e não perder a esperança. Amém? Que Deus possa te marcar nessa noite. Essa palavra vai estar disponível se precisar. Ouça novamente, escute quantas vezes precisar, anote, leia o texto, peça para Deus falar com você, mas mais do que tudo,
A melhor forma de cultuar a Deus hoje é colocar o que ouvimos em prática. Na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Nós vamos estar apresentando os nomes que foram pedidos aqui. Obrigada ao Espírito Santo pela palavra, pela orientação que Ele nos deu nessa noite. E eu quero apresentar a família da Aparecida, a família do Adonis, a Ana, o Anderson, o Adriano, Ana Mares, Angélica, Arthur, a Bruna, o Breno, BM Brasil, Benevides, Cláudia, Célio, Cida, o Daniel, Danilo, a Dulce, Dudu, a Dirce, Elisa, Erotildes, Eduardo, Edivânia, Fernando, Fernanda, Fabrício, Fátima, Gisele, Gustavo, Gabriela, Gerson, Geralda, Giovana, Gilberto, Helena, Heloísa, o Heitor, a Hilda, a Itaêmia, a Jaqueline, a Júlia, o João Gabriel, o João, Kelly, a Carla, a Kelly de novo, outra Kelly, a Leila, a Leia, a Lia, Lourdes, Larissa, Lucas, Leonardo, Monique, Milena, Marcelo, Maria do Carmo, Mateus, Marcelo, Márcia, Maura, Marcos Antônio, Maria Luísa, Murilo, Nicolas, Osmar Molina, Odete, Odécio, Paula, Priscila, Paulo, Caroline, Rose, Rubens, Silvana, Sirlene, a Sônia, a Tassiane, a Tainá, a Thalita, a Vanessa, o Vinícius, o Walter, o Vitor, o Hugo, a Yasmin, o Wendel, o Austin, o Walter, a Zambelli. Nós também apresentamos a Vanessa Molina, o Giovanni, o Jean, o Gesiel e todas as suas famílias, a Camila. Nós apresentamos diante de ti a Maria Augusta, o Pedro, o Fernando. Nós apresentamos a todos aqueles que estão nos ouvindo, todas as nossas famílias, a Judite, o Lindomar, todos aqueles que estão nos assistindo nessa hora, Gilberto, a Sônia, todos os nossos amados que têm deixado o pedido aqui de oração, Fernando Chimionato, a Silvana, que sempre está nos acompanhando, está nos vindo, a Rita, o Marcos, sempre está aqui Renata, nos assistindo, Renata, Elaine, todos os nossos irmãos. Que vocês recebam de Deus, Valdemar, receba do Espírito Santo de Deus nessa noite. Milena. Receba graça, receba virtude e que a palavra de Deus nessa noite possa inundar o seu coração, que você tenha fé e gratidão no seu coração, que você possa ter recebido essa palavra, essa oração e você continue conosco. Amanhã nós estaremos aqui com vocês novamente às 7 horas da noite e que Deus nos surpreenda com esse amor incondicional e que você tenha um domingo abençoado, que você tenha um domingo de celebração, em família, um domingo em família, na mesa, partindo pão. E se você fizer uma coisa bem gostosa, pode mandar para nós, para amanhã que a gente recebe, viu? Quero deixar um grande beijo para todos vocês, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor do Senhor Jesus, que a doce comunhão e a consolação do nosso amado Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês que está nos ouvindo. Fica com Deus. Um grande beijo, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.